Semana passada trabalhamos um pouquinho a respeito do controle de natalidade, quantos filhos cada casal, cada família devem ter, e vimos em todas essas aulas e encontros que não há uma resposta fechada, porque a Bíblia não se propõe a responder esses assuntos de forma clara. Então, todas as respostas que construímos juntos sempre são pautadas em princípios e valores que a Bíblia nos oferece. E a partir dessas motivações corretas, nós então chegamos a uma resposta mais clara. Muito bem, hoje nós iremos falar sobre aborto, o cristão e o aborto. E a pergunta que eu quero provocar aqui entre os irmãos é a seguinte: existe algum caso em que Deus autorizaria o aborto? Porque quando a gente pensa na expressão aborto, via de regra, nós temos em mente a prática de um assassinato. E isso, de cara, já fere um valor, que é o direito à vida, e isso automaticamente já nos leva à reprovação desse ato. Mas a questão não está em torno desse assunto apenas. Há outras circunstâncias muito pontuais que fazem o cristianismo refletir se seria devido ou não o aborto. Por exemplo, uma gravidez que é fruto de um incesto, uma gravidez que é fruto de um estupro, uma gravidez cuja formação da vida, ela é, na verdade, deformada. Hoje, com o mecanismo da ultrassonografia, nós conseguimos perceber desde o iniciozinho da gestação, bebês e o seu desenvolvimento. E muitos, ao acompanhar no seu pré-natal ali alguns exames e perceberem que os bebês estão não se desenvolvendo como deveriam, alguns tomam a decisão, inclusive, de abortar. Seria legítimo ou não uma atitude dessa, né? Então, a nossa ideia aqui hoje é trabalharmos sobre o conceito do início da vida humana e o que Deus pensa a respeito da vida humana. Independentemente se essa vida humana foi gerada de forma natural, num processo de um casamento, dentro de um relacionamento matrimonial, ou se essa vida humana foi extraconjugal, se essa vida humana se encontra deformada, se essa vida humana é gerada a partir, inclusive, da violência sexual praticada contra uma mulher. Então, nós vamos tentar trabalhar hoje um pouquinho esses assuntos. Eu quero começar falando que o aborto é talvez o maior holocausto contemporâneo. E por contemporâneo eu me refiro aos nossos dias. É a maior prática de assassinato dos nossos dias. Todo mundo lembra e associa a expressão holocausto à Primeira e à Segunda Guerra Mundial, né? Especialmente sobre a violência praticada sobre os judeus por parte dos alemães. Mas eu queria dizer que o aborto, ele supera muito numericamente a morte dos judeus lá na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Por que é um holocausto contemporâneo? Porque essa é a maior prática criminosa, silenciosa e discreta dos nossos dias. Eu colhi algumas informações estatísticas de institutos norte-americanos, porque aqui no Brasil a gente pouco tem isso planilhado, mas eu tenho aqui alguns números que nos assustam. Então, segure aí no seu lugar essas informações. Temos uma estimativa de que cerca de 42 milhões de abortos são praticados todo ano. Estamos falando de 42 milhões, irmãos, que dividindo por 365 dias no ano, daria uma média de 115 mil abortos diários. Então, só hoje, até meia-noite de hoje,
teremos ao longo de todo o mundo um número próximo de 115 mil vidas sendo cerceadas. Dessas 115 mil, 35 mil se restringe apenas à China. A China tem uma estatística de que mais de 50% das mulheres já experimentaram aborto. Mais de 50% das mulheres já experimentaram o aborto. E 35 mil abortos por dia são praticados somente na China. Em relação aos Estados Unidos, temos um número que também nos assusta, porque a gente pensa, os Estados Unidos é um país de primeiro mundo, com uma baita de uma saúde pública, mas temos a informação de que cerca de 1/3 das mulheres norte-americanas já praticaram ou virão a praticar ao longo da sua vida a prática do aborto, né? Irão cometer o aborto. Isso é apenas para que a gente possa entender um pouquinho da realidade ao longo do mundo inteiro, inclusive no Brasil. No Brasil nós não temos um número, porque não há nem no IBGE um estudo profundo e próximo da realidade aqui no nosso contexto. Com isso, o que eu quero chamar a sua atenção? Todas as vezes que nós falamos sobre a questão do aborto, o que sempre vem aos nossos ouvidos, quando há debates e reportagens, é a seguinte afirmação: o aborto é uma questão de saúde pública. O aborto é uma questão relacionada ao poder público. O aborto é uma questão de política relacionada aos problemas sociais. Eu quero dizer para os irmãos que esse é um discurso totalmente ateu. Um discurso onde o ser humano desconsidera Deus da realidade. Por isso que eu estou dizendo que é um discurso ateu. Porque, na verdade, a prática do aborto é uma prática religiosa. É uma prática em que, no fundo, há um desrespeito, uma desconsideração à vida humana, que é um valor que possui a própria imagem de Deus embutido nela. Então, na verdade, deveríamos sair desse discurso de uma política pública ou de uma saúde pública, enfim, para olharmos para a questão do aborto como sendo uma questão espiritual, e que a igreja cristã, independente de denominação, deveria se levantar de uma forma contracultural e defender a vida. E pasme o que eu vou dizer para os irmãos. O único grupo, especialmente no contexto brasileiro, que dá a cara a tapa e defende o valor da vida humana diante das políticas públicas é a CNBB, que é a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, cuja a ênfase é totalmente católica romana. Então, falta talvez uma coesão protestante, evangélica, no sentido de defender e participar de audiências públicas, participar de elaboração de leis, participar de debates em que isso defenda, né, com a nossa participação, um pouquinho a vida humana. Veja aí, então vamos falar do aborto e uma pequena definição que eu queria apresentar para os irmãos. Uma definição minha, tá? Como eu tenho feito a cada aula, e você pode alterar e colocar sobre as suas próprias palavras o conceito de aborto. Mas por aborto, eu me refiro à interrupção ou descontinuidade prematura da vida humana, que culmina na morte de um infante, de um bebê, né? Aqui não estou me referindo às terminologias técnicas da medicina, se é zigoto, se é embrião, se é feto. Eu estou dizendo que, independentemente da fase de desenvolvimento, é uma vida humana, é um bebê. E pasmem, mesmo os defensores do aborto se referem sim
aquilo que está no útero das mulheres como sendo um bebê. Contudo, eles defendem a autonomia da vontade da mulher e da integridade do seu corpo frente ao direito à vida de um infante. Tá bom? Então, abram comigo lá a sua Bíblia, no Salmo 139. Eu quero ler com os irmãos os versos 13 a 16. E nós vamos definir aqui, a partir desse texto de outros, a origem da vida humana, independentemente das terminologias técnicas contemporâneas que são utilizadas pela medicina hoje, em nossos dias. Quem pode ler dos versos 13 a 16 do Salmo 139? Sônia, por favor. Vamos acompanhar então a leitura aí. Pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no seio de minha mãe. Graças te dou, visto por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos te foram cobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Até o 16, por favor. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Muito obrigado, Sônia. Então veja, para efeitos do nosso estudo, nós iremos chamar a vida humana como o salmista se refere a ela. Na nossa versão aqui, a revista atualizada que a Sônia acabou de ler, substância ainda informe. Então, a vida, ela surge a partir da união entre o espermatozoide e um óvulo. Quando, então, há a fecundação, já surge uma vida humana. Se essa vida humana é impedida de ser nidada à parede do útero, no endométrio dela, né, isso já é uma prática abortiva. E nesse sentido, nós já falamos aqui em outras aulas que existem contraceptivos que não impedem a fecundação. O que eles impedem é a nidação, que é exatamente essa colagem no endométrio ali do útero feminino, para que, a partir dessa colagem, haja oxigenação, haja irrigação de sangue da mãe, aquela vida humana, para desenvolvê-la e etc. Tá bom? Então, se você tem dúvidas em relação ao contraceptivo que você utiliza, o meu conselho para você é: procure um profissional sério na área ginecológica e converse com ele a respeito do tipo de contraceptivo que você tem usado. Como já mencionei, há vários tipos, por exemplo, do DIU, né? Tem o DIU de cobre, tem o DIU mais antigo, tem várias modalidades de DIU. Um deles é baseado em um hormônio que dificulta o deslocamento do espermatozoide no organismo da mulher, mas não impede, ele não é espermicida, acho que é assim que fala, ele não mata, ok? Outros, como o de cobre, impede que aquele zigoto que acabou de surgir com a fecundação do espermatozoide ao óvulo feminino grude, ele impede a nidação, isso é abortivo. Então você precisa ter cuidado para que você não utilize mecanismos, remédios, hormônios, né, que não mate o espermatozoide masculino ou que não inviabilize a ovulação da mulher. Porque se essas duas coisas existirem, o risco é altíssimo de você ter aí uma prática abortiva. Muito bem. Feita essa consideração, irmão, se eu for falando aqui e alguém quiser tirar alguma dúvida ou fazer alguma consideração, por favor, levante sua mão, tá? Enquanto isso, eu estou prosseguindo aqui. Quando nós pensamos em aborto, nós temos que entender que há dois tipos de aborto, e não necessariamente o aborto em si é pecado.
Por quê? Porque há a primeira modalidade do aborto, que é o famoso aborto involuntário ou aborto natural, que nós chamamos, até os médicos dizem, você teve um aborto espontâneo. Essa é a expressão mais popular, né? E o que é o aborto espontâneo, natural ou involuntário? É aquela interrupção da vida que aconteceu por um fator que fugiu à sua esfera de gerência, de administração. Aconteceu alguma coisa em que seu próprio organismo expeliu ele naturalmente. O seu desejo, como papai e como mamãe, era de levar a termo a gestação, mas por alguma questão, aí, alguma reação físico-química do seu organismo, ou até mesmo uma má formação, o seu útero expeliu ele. Isso aconteceu e acontece com muitas mulheres. Isso aconteceu com a minha esposa. A nossa primeira gravidez, a minha esposa teve um aborto espontâneo. E conversando com um irmão em Cristo na igreja de São Paulo, onde eu pastoreei, ele era cardiologista, mas ele, lendo alguns artigos, ele falou para mim que há uma estatística, isso estou falando de 7, 8 anos atrás, né? De que um terço das mulheres, pelo menos aqui no Brasil, já experimentaram ou experimentarão o aborto espontâneo, né? E eu creio que certamente muitos que estão aqui entre nós já experimentaram isso também. Essa não é uma prática pecaminosa. Não houve uma intenção de interromper a vida. Isso aconteceu fora da nossa esfera de decisão. Ok? Então, um terço das mulheres já abortaram espontaneamente ou virão abortar. E por incrível que pareça, quando ele compartilhou isso comigo, e a minha esposa tinha perdido o bebê, algum tempo depois a esposa dele perdeu o bebê. Eu me refiro à Aline, do Fábio, doutor Fábio. Lá, a Bia conhece a Aline, porque a Aline também foi de Serra Negra. E a Aline teve alguns abortos, acho que 2 ou 3 espontâneos depois também, até que veio o seu segundo bebê, o Fabinho. Muito bem, mas há esse tipo de aborto que é o intencional ou voluntário. Ele não é natural, ele é intencional. Lembra, existem casos bíblicos de uma gravidez indesejada e que talvez passou até a cabeça de um personagem ou de outro a abortar, mas não abortou, praticou assassinato tanto quanto, mas sob outro. Davi engravida Batseba, né? E em vez de ele matar o filho, ele mata o marido. Ele mata praticamente Urias. E depois que o filho nasce, Deus recolhe aquela criança, né? Então, de uma forma ou de outra, se fosse praticado um aborto, por exemplo, isso seria também igualmente um assassinato. Mas eu estou falando, por exemplo, de Davi, porque isso é muito comum nos nossos dias hoje, uma atividade extraconjugal culminar em uma gravidez indesejada, e adivinha qual é a primeira solução para resolver esse aparente problema? Abortar. Mas como assim? Eu sou casado, ela é casada, então vamos praticar o aborto. Jovens, sou muito novo, conheci na night, tive relações sexuais e acabei descobrindo agora 2 meses depois que eu estou grávida. Vai lá e aborta. Ou, antes mesmo de descobrir, vai lá para se precaver e toma a famosa pílula do dia seguinte, que é o quê? Abortivo. Então, isso cada vez mais, infelizmente, é comum e, infelizmente, é terrível. Ok? Então, temos essas 2 modalidades de aborto que são praticados hoje, ou pelo menos experimentadas aí em nossos dias. Até aqui tudo bem, queridos? Podemos prosseguir? Então, vamos lá.
ainda falando sobre o holocausto contemporâneo, que eu chamo de aborto. Olha aí que eu coloquei no slide, ó. É prerrogativa exclusiva de Deus, como sendo nosso Criador, soberano, tanto conceder a vida humana, quanto tirar, cercear a vida humana, ok? Então, eu vou querer pedir que os irmãos abram as suas Bíblias aí, nessas duas passagens, Deuteronômio 32, 39 e Jó, capítulo 1, verso 21, exatamente para a gente perceber essa verdade que eu estou apresentando, de que Deus é o doador, tanto é aquele que cerceia a vida humana, e que por isso, homem algum tem o direito de assassinar alguém, tá? Agora, preste atenção no que eu vou dizer para os irmãos. Não é apenas o aborto. O homicídio é tão crime quanto o aborto, e o suicídio também. Você já parou para pensar nisso? Não é diferente. A única questão é que o infante que está sendo gerado no útero daquela mãe, a semelhança de uma vítima que experimenta o latrocínio, né, que é o roubo seguido de morte, né, assim, é uma vítima. E o suicida? O suicida não é uma vítima, porque ele é o autor e ele experimenta, ao mesmo tempo, o objeto da sua violência. É o ato mais corajoso, irmãos, e covarde que existe ao mesmo tempo. Já parou para pensar nisso? É duro, é difícil. Mas o suicida, ele tem que ter um ato de coragem absurdo. E ao mesmo tempo de covardia igualmente grandioso, para ele poder tirar a própria vida. Então vamos ler aqui, cadê o microfone? Quem pode ler para nós Deuteronômio 32, 39? Tati. Ok, Célia, então depois você lê para a gente Jó 1, 21, por favor. Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Olha que declaração do Eterno a respeito dele mesmo. Eu dou a vida, eu faço viver, nas palavras aí da tradução da Tati, e eu mato. Mas pastor, Deus não é amor. Mas ele também é fogo consumidor. O que ele fez com Ananias e Safira? Não foi Pedro, irmãos. Porque Ananias e Safira, à luz de Atos 5, mentiu ao Espírito de Deus. Queridos, temos que ter uma visão equilibrada a respeito do nosso Deus. E essa visão equilibrada diz para nós que Deus é tanto aquele que concede a vida, quanto é aquele que a cerceia. Ele fere e ele cura. E não há quem possa livrar alguém da sua mão. Então temos que entender que Deus é o doador da vida. E que ainda que você tenha descoberto que sua esposa está grávida, mesmo você tendo se prevenido, Deus é quem deu aquela vida. E qualquer tentativa de cercear aquela vida é uma ameaça ao próprio Criador. Irmãos, prestem muita atenção no que eu vou dizer. Nós acabamos de ler o Salmo 139. E o que o salmista diz? Ele diz que ele fica surpreso pela forma assombrosa como Deus o formou, Deus o criou. Sabe o que o ser humano tem feito hoje, depois da queda? Ele tem ficado surpreso
e ficado assombrado por descobrir que ele não queria ter um filho e Deus o concedeu. Ele está fazendo a coisa ao avesso. Ele está invertendo tudo. E crianças que estão nascendo fora de uma programação, e nisso reside o pecado, né? De forma indesejada, elas estão sendo criadas de forma odiada, desprezada, em muitos lares. E eu não preciso aqui ilustrar, porque alguns de vocês sabem o que eu estou dizendo. Conhecem pessoas e famílias cujo filho não veio programado, não foi planejado. E os pais criaram assim com aquele peso na consciência de que não podia abortar, mas com total desprezo. Irmãos, isso é muito sério, porque filhos são herança do Senhor. Salmo 127, verso 3, né? Então, vejam aí comigo. Deus é o único Criador soberano que tanto tem a prerrogativa de conceder a vida, como a de tirar. E, portanto, homem algum pode querer usurpar a competência exclusiva do nosso Deus. Não podemos exercer um papel, uma função que não nos compete realizar. Cabe tão somente a Deus. Anote um verso e vamos ler. Gênesis capítulo 9, versículo 6. Após o dilúvio. Gênesis 9, verso 6. Olhe aí a dignidade e o valor da vida humana que Deus, mesmo antes de dar a lei a Moisés, já tinha dado a Noé em relação à dignidade da vida humana. Quem pode ler para nós Gênesis 9, verso 6? Slauco, por favor. Olha aí comigo. Derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Muito bem. Olha aqui que Deus está dizendo a Noé. A vida humana tem a minha imagem nela. E todo aquele que atentar contra a vida humana estará atentando contra mim. E por isso, como doador da vida, eu estabeleço a pena. Eu estabeleço a pena que deve recair sobre aqueles, isso na dispensação de Noé, tá bom? Nós vamos falar sobre pena de morte em uma outra aula. Mas na dispensação de Noé, qual deve ser a pena aplicada àqueles que atentam contra a vida humana? Gênesis 9, 6. Aquele que derramar o sangue de um homem, o seu próprio sangue será derramado por outro homem. Porque essa vítima carrega a minha imagem, carrega a minha semelhança. Ok? Então, feitas essas considerações, eu queria continuar olhando com os irmãos, lembrando os irmãos, o que também o nosso mundo jurídico, ele fala em relação à vida humana. As leis dos homens, a Constituição Federal de 1988, que é a nossa Carta Magna. Então, olha lá comigo o artigo 5º da nossa Carta Maior, no capítulo 1 dos direitos e deveres individuais. Olha lá o que a nossa legislação preconiza, o que ela valoriza. Diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país, no Brasil, a inviolabilidade do direito à vida. O problema é que vêm os nossos magistrados e pegam um texto de uma norma constitucional tão bela quanto essa e dizem assim, aos brasileiros e estrangeiros estão garantidos o direito à vida.
e olham para um bebê no útero da mãe e não reconhecem nele como sendo sujeito de direito. Não reconhecem que ali é uma vida humana que também está assegurada pela Carta Constitucional. E eles dizem, ali pode se tornar um ser humano. E eu estou dizendo isso porque em 2012 houve um julgado no Supremo Tribunal Federal, a DPF número 54. Eu fui pesquisar. A arguição de descumprimento dos preceitos fundamentais. Na época, o Joaquim Barbosa era o presidente do Supremo. E ele teve lá como amicus curiae um grupo de fora da ação, do litígio, para prestar esclarecimento, o Conselho Federal de Medicina. E o Conselho Federal de Medicina disse o seguinte, na audiência ali daquele julgamento: não há que se falar em vida humana anterior à 12ª semana de gestação. Porque a partir, de acordo com o Conselho Federal de Medicina do Brasil, a partir da 12ª semana chama-se feto. Anterior à 12ª semana de gestação, eles chamam de embrião, chamam de zigoto, isso é logo no início. Há uma divergência de opiniões médicas aí, de acordo com o estudioso, e eles não consideram vida ainda. Mas a pergunta é, e a Bíblia? O que a Bíblia diz? A Bíblia chama de substância informe uma vida humana. Sônia. Já falou, que eu ia falar isso, que a desculpa deles é essa, né? Que não é vida ainda. Não né? é vida, não é vida. Isso já... E em Salmos a gente vê que é, né? Então, é vida humana. só que aí se a pessoa não considera a Bíblia, né? Como uma diretriz, fica nessa, e daí não se sente culpado por fazer o aborto, né? Exatamente. Eles vão dizer assim, pelo que eu li em alguns artigos, eles dizem que não é vida, aí vem palavras técnicas, são blastócitos. São células embrionárias não diferenciadas. Eles usam várias terminologias na área médica para dizer que não é uma vida. Mas nós sabemos, porque independentemente da idade gestacional, a Bíblia desconsidera esses parâmetros e diz, é uma substância informe, então já é vida. Agora veja, o óvulo não é vida, o espermatozoide não é vida, mas os dois fecundados sim, já são. E aí eu volto lá para a aula de reprodução assistida para dizer o seguinte, o zigoto que surge, depois de nidado assumirá a expressão de embrião, não deve ser congelado, porque aquilo a Bíblia chama de substância informe, e portanto já é vida. Então, se alguém for um dia manipular geneticamente, ele deve o quê? Implantar aquele embrião, aquele zigoto no útero daquela mãe. Porque não implantar pode ser uma prática abortiva, inclusive. Né? Mas é o parâmetro que o Conselho Federal de Medicina, por exemplo, utiliza. Né? É um parâmetro a partir de estudos médicos que se opõe ao texto das Sagradas Escrituras. Esse período já foi modificado. Tempos atrás, o Conselho Federal de Medicina já tinha estabelecido a 16ª semana. Em outro momento, a 14ª. Agora chegou na 12ª semana. Isso vai mudando de tempos em tempos. Né? Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que a Carta Constitucional Brasileira assegura o direito inviolável à vida. Só que eles não reconhecem que o bebê é uma vida, necessariamente. Mas a mãe, a mulher, sim, ela é uma vida humana. E a Carta Constitucional não para por aí. Lá no capítulo 7º, eu não vou trazer todos os textos, né? Mas eu quero encerrar nesse ponto aqui com os irmãos, o capítulo 7º, artigo 227,
da família, da criança, do adolescente e do idoso. Diz o seguinte para nós: é dever da família, é dever da sociedade e é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida. É daqui, queridos, que surge inclusive o ECA, que é o famoso Estatuto da Criança e do Adolescente, para regulamentar essa norma constitucional, que é um direito individual, né? O direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalidade, ao respeito à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, essa é uma norma da nossa lei maior, da nossa Carta Constitucional, que foi regulamentada pelo famoso ECA. Eu trouxe aqui, não coloquei aí no slide, só para que os irmãos ouçam aí do seu lugar, um trechinho do Código Penal Persa, um código antigo, tá bom? Lá da era Mesopotâmia. Então, ouça aí um pouquinho o que o Código Penal Persa dizia há milênios atrás. Olha só. Se um homem conhece uma mulher, sob poder ou não, aqui em relação à violência, né? Casada ou não, dentro do casamento ou fruto de um adultério, e a faz mãe, se ela declara que a criança é desse homem, se este lhe diz, manda vir e consulta uma velha, uma anciã, olha que interessante. Se a mulher manda consultar e procura uma velha, se esta anciã traz venenos ou remédios próprios para matar o germe ou expulsar, ou plantas capazes de fazer abortar, e se disser à mulher, desembaraça-te dessa criança, e se a mulher se desembaraçar da criança, o homem, a mulher e a anciã são igualmente culpados por esse crime. Estamos falando de uma era antiga, Mesopotâmia, em que já havia um senso de preservação e direito à vida assegurada, inclusive por uma comunidade pagã, a comunidade persa, e que foi talhada num código penal, irmãos. E aí vem agora o homem do século 21, que se considera um homem pós-moderno, que progrediu, que avançou, e desconsidera o valor da vida humana. É essa a realidade que nós estamos vivendo e experimentando em nossos dias e em nosso contexto. Até aqui, queridos, está claro? Tudo bem? Então vamos prosseguir mais um pouquinho. Existe uma questão que ela é indispensável para esse assunto que nós estamos trabalhando aqui, que é o aborto. Afinal de contas, o que nós temos dentro do útero de uma mulher? Dentro do ventre materno? Seria uma vida humana ou apenas um aglomerado de células? A resposta a essa indagação vai direcionar todo o nosso entendimento e nosso discurso. Se nós entendermos que aquilo que ainda não nasceu do ventre de uma mãe não é uma vida humana, então não há que se falar em aborto. Mas se nós entendermos
que aquilo que está presente no ventre de uma mãe é uma vida humana, então, independentemente da idade gestacional, isso será a interrupção, né? A descontinuidade será a prática de um aborto. E isso deve fazer toda a diferença no nosso entendimento. Então vamos ler mais alguns textos que nos mostram que, independentemente da idade gestacional, o que tem dentro do ventre materno é vida humana. Então vamos lá. Jeremias capítulo 1, verso 5. Quem está no microfone e quem pode ler para nós? Obrigado, Sônia. Quem pode ler para nós? Jeremias 1, verso 5. Por favor, Álvaro. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então veja, mais uma vez, Deus declara a Jeremias, quando o convoca para o ministério profético, que ele, Deus, já havia chamado Jeremias antes mesmo de formá-lo no ventre materno. A medicina diz, através de pesquisas científicas, que com 12 semanas de idade gestacional, contada desde a última menstruação da mulher, todos os órgãos já estão formados, com 12 semanas apenas de idade. Todos os órgãos já estão formados. Eles apenas irão, a partir da 12ª semana, se desenvolver. Eles apenas irão amadurecer e desempenhar a sua função, aprender a desempenhar a sua função. Então, com 12 semanas, todos os órgãos já estão, inclusive, formados. Por isso, os médicos dizem, como um todo, né, os médicos que não têm um compromisso com as Sagradas Escrituras, especialmente, dizem que antes da 12ª semana não há que se falar em aborto, porque é potencialmente uma vida humana, não quer dizer que seja ainda uma vida humana, né? E até, inclusive, dizem que entre a 10ª semana e a 12ª, a 14ª, é o momento ideal de praticar ali a interrupção da continuidade de uma gestação. Mas Deus diz para Jeremias o seguinte: eu te constituí profeta às nações antes que você saísse da madre. Antes de você vir a esse mundo, literalmente, nos braços dos seus pais, você já era meu. Você já era um profeta. Vamos olhar agora outro texto, Lucas capítulo 1, verso 15. Quem pode ler para nós? Lucas 1, verso 15. Se referindo agora a João Batista, Roberval. Pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada. Será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Obrigado. Então veja, mais uma vez, nós temos aqui, inclusive em outras passagens, bem como nessa, João Batista, no ventre materno, sendo o quê? Cheio do Espírito Santo de Deus. Lembra aquele episódio bonito em que Maria vai ao encontro de Isabel, né? As duas grávidas, né? Já tendo sido advertidas pelo anjo, e quando Maria encontra Isabel, o que acontece no ventre de Isabel? João Batista está lá assim, ó, uhul! Chegou o Messias, está ali na minha frente. Gente, é uma vida humana. A Bíblia não vai dizer, ali tinha 23 semanas de idade gestacional. A Bíblia não tem essa preocupação. Mas a Bíblia está reconhecendo que ali existia uma vida humana.
uma vida preciosa, uma vida que já era preenchida pelo Espírito Santo de Deus. Mais um texto, Isaías 49, verso 1. Quem pode ler para nós? Isaías 49, verso 1. Sônia, por favor. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povo de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Obrigado. Todos esses textos têm algo em comum. O que é esse algo em comum? Deus reconhece a existência de uma vida no útero materno. Não interessa quantas semanas de gestação essas crianças possuem. A questão é essa aí, que é indispensável. O que tem dentro de um ventre materno? É vida humana ou não? Ou é potencialmente um ser que poderá ser chamado de humano após as 40 semanas gestacionais, quando então der à luz aquela mãe a uma criança? A Bíblia diz para mim e para você, é vida humana sim. E agora, não somente Jeremias e João Batista, Isaías está dizendo, ouve-me terra do mar e vós povos de longe, o Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Nascimento é ali, né? Quando a mãe tem o parto. Mas ele vai antes ainda. Ele vai até o ventre, dizendo, é uma vida humana. Mais um texto, Salmo 22, versos 9 e 10. Quem pode ler para nós o Salmo 22, versos 9 e 10? Renata, obrigado. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. O 10 também, por favor. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Gente, olha que lindo isso. O salmista dizendo, desde o ventre materno tu já eras o meu. Cara, sensacional isso. Mesmo no ventre da minha mãe, tu já eras o meu Deus. Tu já eras o meu Deus. E aqueles que já nasceram, especialmente no lar evangélico, deveriam dizer isso, né? Quando pais, e tem essa criança já maior, e conversa com aquela criança dizendo, olha, nós oramos pela sua chegada. E quando você estava na barriguinha da mamãe, nós já dizíamos que você era do Senhor. Eu tenho a oportunidade, o privilégio de dizer isso para meus filhos, né? Mas muitos que aqui estão se converteram, vindo de famílias não cristãs, já em idade adulta. Mas vocês podem fazer isso com seus filhos. De dizer a eles, olha, você estava aqui, e eu já estava orando por você, e você já estava consagrado ao nosso Deus. E eles vão poder chegar como salmista à idade adulta e dizer, mesmo no ventre materno, tu já eras o meu Deus, o meu Senhor e o meu Salvador. Irmãos, antes de nós irmos para o intervalo, vai dar 10 horas aqui no meu relógio, eu quero chamar a sua atenção para uma incoerência contemporânea. Vamos imaginar uma situação em que um bebê prematuro nasça. Por alguma razão, um bebê tem que ser retirado do útero dessa mãe. Por quê? Por várias complicações médicas. Há mulheres que têm doenças cardiológicas, insuficiência cardíaca, pressão alta e culmina na famosa eclâmpsia, né? Assim, e por alguma razão que a gente aqui não vai mencionar,
o médico diz: a gente vai precisar tirar esse bebê do seu útero. O risco dele viver pode ser pequeno, mas a gente vai colocar ele numa incubadora, vamos alimentá-lo, e enfim, faz então ali a cesárea, extrai aquele bebê, e aquele bebê começa a ser cuidado e amamentado pela mãe. Digamos aqui com uma idade bem jovem, 20 semanas. 20 semanas de gestação. Se aquele médico chegar na UTI neonatal, pegar aquela criança e uma faca e rasgar aquela criança no meio, esse médico vai ser indiciado por homicídio doloso, aquele que tem intenção de matar. Mas se essa mesma grávida chegar numa clínica e disser: eu vim aqui porque eu quero tirar essa criança, eu decidi que eu não quero ter mais essa criança, e o médico realizar um procedimento abortivo, essa mesma criança, ele não é indiciado. Isso é uma incoerência. Porque enquanto aquela vida está dentro do útero de uma mãe, ela não é considerada um sujeito de direito, ela não tem direito à vida. Mas a mãe tem. Entendem? Não importa o que a nossa legislação, nesse sentido, irracional e lógico, nos oferece. O fato é que é pecado e reprovável diante de Deus. Se essa criança nasce e ela é morta por alguém, isso é tipificado no Código Penal como homicídio. Mas se essa criança tem a sua vida cerceada desde o iniciozinho, ainda de forma mais clara, antes da 12ª semana, por uma pílula do dia seguinte, por uma prática abortiva, por qualquer outro mecanismo, então essa mãe e esse médico não são considerados assassinos. Eis uma grande incoerência contemporânea. Agora, veja, a nossa sociedade diz que o homem progrediu. Só que o código persa de milênios atrás já rotulava isso como sendo um crime. Ainda usando, inclusive, plantas, ervas, chá, na época, que provocavam um aborto. E na época da minha avó, eu lembro, minha avó falava isso para mim. Na época dela, estou falando aqui, década de 60, 70, 50, essa prática de chá, de plantas, de ervas, ainda se fazia presente para expurgar a vida humana. Aqueles que são mais maduros entre nós devem se recordar disso. Devem se recordar disso. Não importa o que a lei dos homens, nesse sentido, no sentido de que ela contraria a palavra de Deus, não importa o que ela diz, não importa o que a medicina prega e afirma, que nós venhamos a ficar com a palavra de Deus. Vamos fazer uma pausa, vamos tomar um café, 15 minutinhos, e na sequência a gente retorna para continuarmos o estudo sobre o aborto. Veja aí comigo agora alguns motivos comuns, motivos recorrentes, que levam homens e mulheres à prática do aborto. E aqui eu quero citar alguns, a nossa intenção não é esgotar todas as razões, mas mencionar talvez algumas que mais se destacam nesse universo aí da prática do aborto, tá? Então, primeiro motivo, eu queria que você prestasse muita atenção nisso, que eu vou falar para você. Tecnologia. Como assim, pastor, tecnologia? A partir do advento de recursos tecnológicos como exames ultrassonográficos, muitos casais que identificam a má formação em um bebê, um feto,
acabam por se motivar ao aborto. Ou mesmo quando descobrem que a formação está completa, mas o bebê é portador de algum tipo de síndrome. Então os pais tentam descartar essa vida ainda no ventre, porque em tese ainda não é um crime tipificado pelo Código Penal. Então, aqui nós temos a evidência clara e notória do mau uso do avanço da pesquisa médica e da tecnologia. Quando, na verdade, a ultrassonografia deveria ser um recurso para nos auxiliar ao longo do desenvolvimento da vida humana, ele acaba sendo um meio, um recurso para fomentar, em alguns contextos específicos, inclusive a prática do aborto. A segunda razão que eu menciono aqui para os irmãos, que eu chamo de controle de natalidade, também tem a ver com o mau uso da tecnologia. Na China, especialmente, que nós mencionamos aqui no início da nossa aula, que nós temos cerca de 35 mil abortos estimados diários na China, existe um controle de natalidade estatal. Na China, só é possível ter um filho, um bebê, uma criança. É assim que a lei na China impera. Muitas famílias, muitos casais, ao descobrirem o sexo do bebê e perceberem que é menina, eles abortam para tentar uma gravidez que venha um menino. Ora, eles pensam, já que eu só vou poder ter um filho, que esse filho seja homem. Porque o homem é quem vai trabalhar, o homem é quem vai lavrar a terra, o homem é que vai... Então, que não seja mulher. Então, isso tem a ver com o mau uso também da tecnologia. Então, eles estão aí tendo uma interseção, tem aí uma influência de um sobre o outro. Uma questão muito interessante também no controle de natalidade tem a ver com o aspecto patrimonial. Na Índia, é interessante você também ter filhos, ao invés de ter filhas. Porque na Índia, a prática cultural é o inverso da africana. Na África, o homem, quando vai tomar uma mulher em casamento, ele paga à família da noiva um dote. Na África. Na Índia é o contrário. Sabe quem paga o dote a quem? É a noiva, a família do marido. Então, até a ênfase patrimonial aí influencia no controle de natalidade, em que alguns, lançando mão de recursos tecnológicos como o advento da ultrassonografia, dizem, eu não quero ter filha, eu quero ter filho. E ao perceber que minha esposa está grávida de uma menina, eu então vou interromper essa gravidez e tentar uma outra futura, porque, na verdade, se eu tiver um rapaz, é certeza que lá na frente, daqui a 20 anos, sei lá, eu ainda vou receber um dote. Então, tudo isso influencia na questão do aborto, da prática do aborto. Uma terceira razão aí, uma terceira motivação, eu menciono a imoralidade sexual. No Brasil, nós não temos muitas pesquisas, mas uma delas que existem em cartórios é a seguinte: qual mês do ano, ou quais meses do ano, são aqueles que têm o maior número de registros de nascimento em cartórios de pessoas naturais, né? Adivinham qual é, ou quais são os meses? Novembro e dezembro. Tem aniversariantes aqui de novembro e dezembro?
Esse mês, entramos em mês, novembro e dezembro. Por que os maiores índices de nascimento no contexto brasileiro, especificamente, se dão em novembro e dezembro? Retroage 9 meses. Fevereiro, março. O que tem, Bia? Carnaval. Festa da carne. Pegação. É assim. Algo que eu achei muito interessante foi que quando essa pesquisa que o IBGE lançou em relação ao número de registros cartorários, né, para a expedição de certidão de nascimento, e constataram que novembro e dezembro foram os meses de maior registros, né? Na sequência do carnaval do ano seguinte, a mídia começou a fazer propagandas de prevenção, usando camisinha, porque a camisinha já existe, gente. Desde quando foi descoberta a AIDS, década de 80. Mas de alguns anos para cá, começaram a propagar a questão da camisinha, tal, dizendo que, não é para você não transar, é para você transar com cuidado. Olha a mente do mundo, né? Por quê? Porque houve a publicidade dessa pesquisa em que muitos nasceram fruto de festas, orgias. Muitos colegas jovens de faculdade acabam por interromper o seu curso no meio universitário, porque ao longo do curso engravidaram. E hoje o MEC tem até orientações para que o aluno não perca o semestre. Sabia disso? Ele não é mais exigido em termos de frequência, mas apenas de avaliação. E aí tem mecanismos até EAD para a mãe, que é gestante, não perder o semestre. Eu me recordo que uma colega da Glaucia, da faculdade, engravidou e teve que interromper o curso. E era uma colega que sempre estava envolvida em grupos de estudos lá, de trabalhos da Glaucia com a Glaucia. Não era cristã. Lá no Rio, essas festas de faculdade são chamadas de chopada. Né? Não sei como que são chamadas aqui, só muda no rótulo. É tudo festa imoral. O que acontece? Relação sexual ilícita e culmina ou em aborto ou numa gravidez indesejada, cuja criança acaba sendo criada por avós e não pelos pais. É assim que funciona. Porque os pais voltam a acabar o curso, entram no mercado de trabalho, e quem cria? Os avós. É assim que funciona, né? Uma quarta e última razão aí que eu queria colocar para os irmãos tem a ver com a violência sexual. E aqui eu penso especificamente em 2 grupos, né? A prática do incesto e a prática do estupro. O estupro por alguém que é violentado por uma pessoa de fora, mas infelizmente a gente precisa reconhecer que no mundo que a gente vive existem gravidez de filhas que foram estupradas e abusadas pelos pais. Né? E aí? É viável um aborto nessa condição? Não é viável. Não é viável. Tem um testemunho de uma irmã em Cristo que foi estuprada. Uma jovem de uma igreja lá de São Paulo, que o pastor Reinaldo, que já esteve aqui pregando na nossa conferência, compartilhou com a gente. A moça foi estuprada, ela engravidou, e aquela jovenzinha estava abominando aquele bebê no seu ventre, e ela era recém-convertida. E ela procurou o pastor Reinaldo, e o pastor Reinaldo disse: não tire essa criança. E ela queria tirar aquela criança, porque aquela criança fazia ela sofrer por ela lembrar do ato
de violência que ela experimentou. E ele foi trabalhando com ela no sentido de perdão, no sentido de que essa criança não tinha nada a ver com aquilo. E ele disse, olha, se for o caso, dê essa criança uma adoção. Se você não conseguir ao longo desses 9 meses enfrentar esse gigante chamado perdão na sua vida, você dê ela, mas não tire a vida dela. Ela tinha combinado já com uma família, de que ela, ao dar à luz, ela daria aquela criança. E o resultado, aquela criança nasceu, a pediatra com a enfermeira na maternidade veio levar ela ali no quarto para amamentar, e aquela mãe chorando, rios, disse, eu não vou dar mais a minha filha. E ela ficou com aquela criança que hoje já tem algo em torno de 4, 5 anos de idade. Então, queridos, o aborto nunca deve ser uma alternativa viável, né? Mesmo no caso de sofrimento. E no caso de incesto, existem episódios na Bíblia de prática incestuosa? Existe. Então deveria ser abortado? Não. Semana passada nós estávamos falando sobre o caso de Judá e Tamar. O que foi aquilo? Um sogro com a sua nora. E adivinha de onde vem a descendência de Cristo? De Tamar. E lá no Evangelho de Mateus, o evangelista diz o nome, ele menciona o nome de algumas mulheres. E adivinha quem está lá? Lá está Tamar. Então, o aborto, ele não deve ser encarado pelos cristãos como sendo uma alternativa. Isso é um atentado contra a vida que carrega a imagem do nosso Criador nela, estampada e embutida. Existem alguns discursos falaciosos, como, por exemplo, a mulher tem autonomia sobre o seu corpo. Mas eu quero dizer aqui aos irmãos que ninguém tem um direito absoluto sobre nada. O seu direito termina quando o do outro começa. Então não existe isso. A mulher tem direito à privacidade no relacionamento entre ela e o seu médico. E o que eles acordam ali, enfim, não é do interesse de ninguém e deve ser respeitado. Uma vírgula. Isso não é verdade. Porque se você e o seu médico estão premeditando o assassinato, isso diz respeito sim. Porque você invade o direito à vida que é assegurado ao outro. E que, diga-se de passagem, é um direito inalienável. O direito à vida. Então, queridos, a gente não pode enveredar por discursos humanistas, falaciosos, ateus, de que a mulher tem uma autonomia sobre o seu corpo. Tem até certo ponto. Dali para frente, não tem mais. Ok? Está claro isso, irmãos? Alguma dúvida? Alguma consideração? Tá, agora eu vou mexer aqui numa casa de marimbondo, porque vocês estão muito quietinhos hoje. Quero provocar aqui para vocês, com vocês. Pastor, vamos colocar 2 casos aqui, que não são regras, são exceções, tá? São exceções, mas eu quero mencionar para vocês, porque certamente alguém já pensou, mas outros não, e eu quero mencionar para provocar uma reflexão com os irmãos. Você já ouviu falar da famosa gravidez ectópica? O que é gravidez ectópica? Temos o doutor aqui no nosso meio, né? Que pode me ajudar com essas informações e detalhes. É a gravidez que se dá nas trompas. E que já tem comprovadamente a segurança de que aquele bebê ele só vai conseguir se desenvolver até certo ponto, e dali para frente a mãe
corre o risco seríssimo de vir a óbito. Por quê? Porque quando ele crescer até determinado ponto, ele vai estourar ali as trompas, vai causar uma hemorragia, um sangramento contínuo e vai levar a mãe e o bebê a óbito. E nesse caso, onde você tem um conflito do direito à vida dos dois, não tem jeito. Um você pode salvar, e o risco de você perder os dois é altíssimo. Não é assim, doutor? Porque você pode até fazer um procedimento cirúrgico para tirar aquele bebê, mas o risco dele vir a óbito por ser muito jovenzinho ainda e não ter se desenvolvido é altíssimo. Altíssimo. Na verdade, pelo que eu li, ainda não existe nenhum caso, até onde eu li, que sobreviveu. Mas você tem a segurança que se você permitir que essa gravidez vá adiante, não só ele vai morrer, mas a tua esposa também. E nesse caso, eu vou dizer para vocês, nesse caso em que já está determinado a morte de pelo menos um, e às vezes inclusive dos dois, eu não hesitaria em preservar a integridade da minha esposa. Estou me fazendo claro? Deixa eu pegar só um microfone. Onde está o microfone? Está aqui, Sônia. Só um minutinho. Esse eu vou falar algo bem ignorante, mas tudo que a gente leu nos versículos fala no ventre. No ventre. Aí está fora. O que está fora? O bebê saiu fora do ventre, né? Sim, não. Mas aí, Não, sim. Nas trompas não é no ventre, né? Mas não é assim que a gente deveria interpretar. Se a gente for assim, a gente vai fazer uma ginástica olímpica e dar um salto triplo escarpado como intérprete. Não é por aí. Eu entendi, Sônia. Mas a gente precisa ser honesto com a intenção do autor. O que o autor está dizendo ali é no ventre como um todo, né? Não está falando assim, é lá no endométrio, lá no útero, lá na trompa. Está falando dentro da mulher ali, no lugar onde ele vai ser gerado e desenvolvido, né? Então, o que a gente tem aqui? Eu estou mexendo na casa de marimbondo, mas eu não estou negando que essa gravidez ectópica não seja uma vida. É uma vida. Só que é uma vida que não tem expectativa de se desenvolver e há uma segurança de que a mãe vai morrer. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, uma morte vai acontecer. No mínimo. Pode ser só da criança, ou pode ser da criança e da mãe. Então, o que você pode tentar fazer? Você até pode tentar fazer uma cirurgia, uma cesárea, tentar tirar e tentar levar para um mecanismo fora, estéril, com calor, a quantidade que for, mas eu nunca li alguém que conseguiu, algum caso no mundo inteiro, aí posso desconhecer, né, de que tenha conseguido sobreviver. O irmão conhece, doutor Álvaro, algum caso? Porque é muito, muito pequeno ainda, né? Normalmente ela está na trompa. Uma hemorragia e a mãe vai para o brejo. Fala aqui no microfone, Álvaro, por favor. Álvaro é médico, então ele pode dizer isso até mais apropriadamente do que eu, por favor. Tem situações onde ela está na cavidade abdominal mesmo, né? Não na trompa, mas na cavidade da mulher. Aí evolui, né? Progride mais, pode até nascer, pode até chegar a termo, ou próximo do termo, a gravidez. Isso acontece. Isso agora, quando está na trompa mesmo nessa outra condição que eu falei, quando ela está na cavidade abdominal, aí ela tem mais espaço, mas tem muito risco. O risco é muito alto, mas acontece. Até tem um colega, uma vez, que estava contando que tinha um professor que nasceu nessa condição, né, de cavidade abdominal da mãe, né, fora do útero, né, gravidez ectópica também, mas dentro da cavidade ali. E ele colocava isso até para os alunos, cutucava eles assim, e depois ele falava que ele tinha sido fruto de uma gravidez nessas condições, né?
E a mãe resolveu levar a gravidez termo. adiante e tal, e ele estava lá Conseguiu. dando aula. Amém, amém. Mas a gente está falando aqui na cavidade abdominal, que já não é o Outra útero, condição. como deveria se esperar, mas também não é na trompa, porque na trompa não... cresceu, vai estourar, ela vai dilatar até um pouquinho, depois vai romper, e aí é óbito da mãe. Hemorragia, sangramento, e já era. Então, nesse caso específico, porque na cavidade abdominal ainda há uma certa margem, ok? Mas eu estou respondendo por mim, irmãos. Por mim. Se na minha família, minha esposa, tivesse uma gravidez ectópica dessa natureza, com esse risco, eu interromperia, ok? Tendo em vista a exposição, o risco e a total falta de perspectiva de que esse bebê vai ter o seu desenvolvimento continuado, ok? Eu não estou dizendo que não é uma vida, entendem? Agora, eu preciso reconhecer que isso é uma exceção da exceção da exceção. E eu não posso normatizar isso como sendo uma regra. Sei lá a estatística de quantos milhões de gravidez acontece uma ectópica dessa natureza. Mas eu preciso ser honesto e sincero com os irmãos nesse sentido. Pastor, só uma colocação. Normalmente, quando chega, a gente percebe que é uma gravidez ectópica, o senhor nem vê mais o saquinho ali, ela já tem um processo de sangramento, né? Já está... Quando opera, já não tem mais aquela condição natural, né, do saquinho gestacional, de ver o nenê ali, né? Você vê uma massa ali de sangue, de outros, né, tecidos ali. Então, às vezes nem sabe que era ectópica, vai para a cirurgia e ali que percebe que era ectópica. Ok, irmãos, então esse é um ponto para provocar uma reflexão com os irmãos. Mas ele não é o único. Então eu quero provocar mais um pouquinho os irmãos. E o caso de anencefalia? Já ouviram essa expressão? Um bebê anencéfalo. Ou seja, em tese é um bebê sem cérebro na sua formação, mas que tem líquidos ali onde deveria ser ocupado pelo cérebro, né? É vida. Não podemos negar que é uma vida. Mas também é uma vida que já desde a sua origem está comprometida sem qualquer expectativa de continuidade. Porque o que se tem é que depois do parto, me corrija se eu estiver errado, doutor, dali a algumas horas, por ela não ter cérebro, não ter impulso elétrico, não ter uma série de elementos que o cérebro exige para o bom funcionamento do organismo, ela vem a óbito. Então, a mãe se desenvolve na gestação normal, assim, entre aspas, né? Sua gravidez, sua barriga, leva às 40 semanas, inclusive. Não é uma ameaça a um risco para a mãe, para a integridade física da mãe, em alguns casos, pode ter uma ou outra complicação, mas é possível de levar essa gravidez a termo, sabendo que, após então o parto, aquela criança dentro de algumas horas ela vai a óbito, porque ela não tem cérebro. Então, como é que ela está viva e se desenvolvendo? Porque ela está sendo impulsionada pela mãe, no cordão, no útero, que irriga, que oxigena, que emite um impulso elétrico. Quando ela corta e sai, não tem mais a mãe. E aí ela para de funcionar naturalmente. E nesse caso? Nesse caso, vou dizer a minha opinião para os irmãos. Tá? Não são casos simples, mas é como o caso da gravidez ectópica, uma exceção à regra. Eu diria, para toda e qualquer mulher que tenha uma gravidez constatada dessa natureza anencéfalo, de que leve a gravidez, se possível, a termo. E que o bebê venha a óbito de forma natural depois do seu nascimento. Mas se esse bebê gerar alguma complicação para a integridade da mãe,
que possa, inclusive, comprometer a sua vida, eu não teria dificuldade, volto a dizer mais uma vez para os irmãos, em retirá-lo antes, em virtude apenas dessa circunstância, já comprovada, inclusive cientificamente. Ah, pastor, mas Deus não pode fazer um milagre? Claro que Deus pode fazer um milagre, sem dúvida alguma. E eu não vou estar usurpando o lugar de Deus? Não, porque se Deus quiser fazer um milagre, Ele vai fazer um milagre mesmo interrompendo a gravidez depois da cirurgia, e deixando essa criança viva. Só que Deus não costuma colocar um cérebro numa criança. Alguém já ouviu um caso desse, uma criança que nasceu sem? Não é o meio ordinário ou natural de Deus agir na história da vida humana. Então, tudo indica que essa criança vai a óbito. Aqueles que pensam, podem pensar ao contrário de mim, eu até respeito. Não, pastor, tem que ir a termo e ponto. Eu até respeito, eu acho que esse é o ciclo natural. Só que se você se deparar um dia com a sua esposa nessa condição, e que você vira a tua esposa adoecendo em função de uma vida que já está certa de que não terá continuidade, aí isso pode te fazer repensar bastante a respeito dessa sua convicção. Ok? Qual é a regra? A regra é levar a gravidez toda e qualquer a termo. E a exceção? A exceção é uma gravidez ectópica e uma gravidez de um anencéfalo como essa, que pode gerar complicações à vida humana da mãe. Tá bom? Irmã Márcia, por favor. Eu tive um aborto com 2 meses e meio. E eu queria saber se essa criança eu vou conhecer lá no céu. Se ela vai conseguir conhecer essa criança no céu. E agora? Ai. Irmã Márcia, eu vou falar para a irmã o seguinte. Fale. A Bíblia, ela não se preocupa em dizer para nós como acontece o processo, tanto de salvação quanto de condenação de infantes. Não fala. Seja 2 meses e meio, seja 9 meses. Conheço casos assim, que a mãe foi gestando, quando ela foi dar à luz, o bebê estava morto, morreu 1 semana, já com 9 meses de vida. Então, veja, é uma vida? 2 meses e meio é uma vida. Né? Não interessa se foram 3 meses, 7 meses ou 9 meses, é uma vida. Então, por exemplo, eu posso dizer para os irmãos que eu sou pai de 3 filhos, embora Deus só me deu a graça de criar 2, mas eu tenho um terceiro, porque foi vida, né? Deus o recolheu ainda no ventre da minha esposa. O fato é o seguinte, a Bíblia não diz onde é que o meu filho, o seu bebê também, está. Se no céu, se no inferno. A Bíblia não fala. Então, eu não tenho condições de responder a sua pergunta ao afirmar que não, olha, todo bebê vai para o céu. Nem ser dogmático em dizer que todo bebê vai para o inferno. Eu não tenho condições. E aí, nesse sentido, vale a máxima em dizer o seguinte, que onde a Bíblia não fala, o bom teólogo se cala. Porque se eu fizer qualquer afirmação a respeito de assuntos que a Bíblia não se propõe a dizer, eu entrarei num campo de uma teologia especulativa. Então eu prefiro dizer o seguinte, pastor, onde é que o meu bebê está? Eu vou dizer, ele está exatamente onde deveria estar, como expressão da justiça e do amor de Deus. Eu não sei. Se ele estiver no céu, a gente vai reconhecer, também não tenho como te dizer, minha irmã. Não tenho como te dizer. Eu tenho como afirmar que aquilo que eu vivi na terra, eu vou lembrar, depois que eu morrer. Porque a Bíblia está recheada de textos que nos mostram que nós não vamos ter uma amnésia gospel. Mas como eu não conheci nem na terra, bem como a irmã estava no seu ventre,
Eu não sei se eu vou ter condições de me recordar dele no céu, porque eu não o conheci na terra, né? Mas eu não sei se eu consegui responder sua pergunta. É difícil. Na verdade, eu não consegui, eu tenho certeza, porque eu não tenho como dizer. Ok? A Bia, aqui atrás. Por favor, Bia. Pastor, naquele texto que a gente leu de Jeremias, fala que Deus já tinha escolhido o próprio Jeremias mesmo antes dele ser formado. Então, isso. Por exemplo, se Deus escolheu essa criança também, existe a possibilidade de conhecer mesmo? Não sei se dá para responder. Não entendi, Bia. Existe a possibilidade de quê? Que a irmã Márcia perguntou, né? Se vai conhecer. Sim. Eu não conheci, ela não conheceu, mas Deus a conhece. Não, sem sim, dúvida. Mas lá, que nem Deus já tinha conhecido Jeremias antes mesmo dele estar sendo formado. Então, como é que eu vou explicar isso? Espera. Vamos de novo. Deus tinha escolhido lá Jeremias antes mesmo dele ser formado, certo? Isso, perfeito. Então, se Deus escolheu a criança e ela mesmo não tendo nascido, teria a chance dela ir para o céu mesmo? Ou eu creio que sim, Bia. Eu creio que sim. A minha visão pessoal, mas veja, eu não estou falando à luz de textos bíblicos, não estou fazendo aqui uma afirmação dogmática, inquestionável, porque a Bíblia não se propõe. Mas eu creio que haverão bebês que estarão no céu e creio também que haverão bebês que estarão no inferno. Agora, baseado no quê, pastor? Baseado tanto na graça de Deus, que é um atributo de Deus, como na justiça de Deus, que é outro atributo que coexiste na mesma pessoa. Agora, como eu vou saber que um foi para o céu e o outro não foi? Aí eu vou te dar uma resposta simplista, mas que eu não tenho como desenvolver biblicamente, baseado na eleição. Quer ver? Olha lá o verso 16 do Salmo 139. Lê lá para a gente, Bia. Abre lá, Salmo 139, verso 16. Aí você mesmo já leia para nós, por favor. Aqui. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Tá vendo? Deus já conhecia o Roni antes do Roni ser uma substância informe, e o salmista vai além. Deus não apenas conhecia, Deus escreveu todos os meus dias no seu livro, antes mesmo de eu existir. Se o pastor Roni sair daqui, chegar ali, ser atropelado e morrer, alguns podem ser levados a pensar assim: puxa, pastor Roni tão jovem, né? Deus recolheu ele tão cedo. Não! Deus recolheu exatamente no momento em que ele mesmo já havia descrito e determinado que eu iria morrer. Ninguém vive mais nem menos. 1/1000 de segundo. Nem a mais nem a menos. Por quê? Porque Deus tem um binóculo, um telescópio, e ele olhou lá da eternidade passada para o futuro e falou: lá Bia, lá na Indaiatuba, lá na Vida Nova. Foi isso? Não, porque Deus escreveu a história antes mesmo dela existir. Ele pegou um livro e disse: o Carlos César, a Fernanda Leal, o Roni, o Aliando, e ele foi escrevendo. Isso pode gerar para nós a ideia, então, de que nós não temos qualquer liberdade, mas nós temos uma liberdade dentro da esfera que Deus nos deu. Mas isso é papo para uma outra situação. Então, assim, haverá crianças que vão para o céu? Creio que sim. Haverá crianças que vão para o inferno? Creio que sim. Agora, tem textos bíblicos que afirmam dogmaticamente essas coisas? Não. Olha, eu sei que eu sou uma opinião como de outros. John Piper, que é um pastor renomado, afirma categoricamente que todo bebê vai para o céu. Eu teria dificuldades, mas eu não sou John Piper, sou apenas o Ronizinho, né? Há outros teólogos que dizem que todas as crianças, necessariamente todos os bebês, vão para o inferno porque herdam a culpa de Adão. E é a culpa que condena.
eu prefiro ser um cara mais moderado, entender que há textos que apontam para o atributo da graça que salva e atributo da justiça que condena, e ficar reconhecendo a existência das duas possibilidades. Aqui, microfone, deixa eu pegar aqui, Álvaro, só um minutinho. A gente já vai encerrar, tá, gente? Não precisem ficar preocupados, não. Álvaro, por favor. Só para encerrar esse assunto não, na minha fica cabeça. Tranquilo. Aquele texto de Davi, com o filho com a Betseba, lá onde ele fala que ele veria o nenê, aquilo lá o senhor acha que não ajuda em nada? Aquilo lá é uma expressão que Davi está dizendo assim, ó, o meu filho, ele não pode mais vir até mim, mas eu vou até ele. Aí, com base nesse texto de Samuel, 2 Samuel, acho que capítulo 12 ou 13, por ali, alguns pensam então o seguinte, como Davi era um homem segundo o coração de Deus e ele era salvo, então necessariamente todo infante vai para o céu. Eu não penso que o autor tem essa intenção ao descrever esse relato. Eu penso que a ideia ali é a seguinte, o meu filho não vai sair do túmulo para vir até mim, mas eu vou até o túmulo ao encontro dele. Se Jesus não voltar, nós também vamos ao encontro dos nossos pais, daqueles que morreram antes de nós. Eu acho que a ideia de Davi é essa, e não afirmar dogmaticamente que todo infante vai para o céu. Não vejo que ali a intenção de Samuel, no seu segundo livro, é legislar sobre a salvação de infantes, e sim de dizer do curso natural. Ó, eu vou para o túmulo, mas o pessoal que está no túmulo não tem como vir até mim. Tá bom? Tudo bem até aqui? Boa consideração, ótima. Beleza? Podemos prosseguir? Ó, irmãos, não fiquem de cochicho não, fala aí pra gente, que só acrescenta e enriquece aqui a nossa aula. Ok, se o aborto Deus reprova e abomina, qual é o papel, então, que nós deveríamos enxergar do Estado em relação a essa prática? Romanos 13, de 1 a 4, vai nos dizer o seguinte, que toda autoridade que existe no mundo, ela é constituída por Deus, com uma finalidade, com um propósito específico. Qual é essa finalidade? Fortalecer o caminho da justiça e refrear o mal. E Paulo ainda vai dizer para os crentes de Roma o seguinte, se você é um cara justo e faz o que é certo, você não deve temer as autoridades, porque elas existem para punir exatamente os injustos. Ok? Então o papel do Estado e das autoridades na questão do aborto deveria ser exatamente legislar em defesa da vida humana, assegurando a integridade e o bem-estar da vida humana, independentemente do estágio em que ela se encontra. Por isso, um juiz, um deputado, um presidente, enfim, um parlamentar como todo, deveria entender o seu papel que Deus estabeleceu para ele, no sentido de promover o bem e reprimir ou refrear a prática do mal, e não o contrário. Deus não concedeu o conhecimento e entendimento ao médico para que ele fizesse mau uso dele ou da tecnologia para cercear vidas. Deus não deu conhecimento para as indústrias farmacêuticas produzirem remédios e medicações que venham a cercear a vida humana. Deus é o justo juiz e ele irá julgar tanto aqueles que, de forma covarde e intencional, querem tirar a vida humana, bem como aqueles que, numa posição de autoridade, deveriam refrear o mal e acabam fomentando. Eu mencionei para vocês em 2012 o caso que foi parar no Supremo Tribunal Federal. Irmãos, a nossa justiça, infelizmente, é uma justiça muito, mas muito falha. Muito, mas muito falha. Que hoje
tem sido cada vez mais influenciado pelo poder econômico e comprometido à verdadeira justiça, a verdade como um todo. Feitas essas considerações, queridos, quero encerrar o nosso tempo juntos aqui, fazendo duas propostas para nós encerrarmos o nosso tempo e a nossa reflexão sobre esse assunto. Primeira delas, presta muita atenção, não devemos valorizar as situações excepcionais, tornando elas regras dentro do escopo desse assunto, mas devemos sim valorizar e defender veementemente o direito à vida. Então eu não posso, nem você, preste muita atenção, à luz de um caso como uma gravidez ectópica, defender o aborto. Mas sempre que vem um assunto e a polêmica sobre aborto, dizer assim, mas e o caso da gravidez nas trompas? Porque essa não é a regra, esse não é o parâmetro. Lembram daqueles 42 milhões de abortos anuais, 115 mil diários? A gente não está falando de gravidez ectópicas, irmãos, nem de gravidez de fetos anencéfalos. Nós estamos falando de abortos intencionais, voluntários, não natural. É a respeito disso que a gente tem que focar. Ok? Então nós não podemos, porque a gente tem essa mentalidade errada, de querer falar sobre determinados assuntos da perspectiva da exceção e não da regra. Ok? Então vamos valorizar e defender o direito à vida. E a igreja precisa se posicionar em relação a isso. Vai ter uma audiência pública no Congresso Nacional, não posso ir, mas eu posso escrever um e-mail. A gente precisa se posicionar e parar com toda essa omissão. E por último, não devemos orientar a nossa perspectiva da vida humana, o nosso entendimento, a partir de qualquer ótica distinta das Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras diz, o que tem no ventre de uma mãe, dê o nome que você queira dar, é uma vida. E por isso, carrega a imagem e a semelhança de Deus nela. Se é um zigoto, se é um embrião, se é um feto, pouco importa. Mas nós não podemos defender a interrupção de uma gravidez com base no parecer de um Conselho Federal de Medicina, com base em artigos científicos, com base na opinião popular, com base no argumento de que é um problema de saúde pública. Nossa perspectiva a respeito da vida deve ser exatamente aquela que a palavra de Deus nos diz. Substância informe, o que está presente no ventre de uma mãe, independentemente da idade gestacional.